Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler capítulo 11 de Gênesis. Mas antes nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados e te agradecemos por mais um dia de vida, pelo nosso alimento, pela nossa salvação e pela sua proteção, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Pedimos que abra nossos olhos e entendimento, Pai. Que teu Espírito Santo viva em nós e nos ensine, Pai, a cada dia, a cada leitura, a tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos no capítulo 11 de Gênesis. Aqui é a Torre de Babel. A história da Torre de Babel mostra mais uma vez como Deus tem de colocar limites para os seres humanos que o desafiam. O que essas pessoas querem evitar é justamente o que acontece com elas. São espalhadas pelo mundo inteiro. Quiseram evitar, mas foram espalhadas, né? 11 de Gênesis. Naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando um dia. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedra, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu." Desculpe. Vamos ver onde que eu parei. Vamos aqui. Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. Esta lista de descendentes mostra que Abraão, o homem escolhido por Deus, que Abrão, né? Ainda não tinha mudado o nome dele. Mostra que Abrão, o homem escolhido por Deus para ser uma bênção para todos os povos do mundo, é descendente de Sem. Também serve para fazer a passagem da história do mundo para a história do povo de Israel em diante. São esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas.
Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Terá, o pai de Abraão aqui. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Aí os descendentes de Terá. Aqui começa a história de Abraão, que vai até Gênesis 25, 11. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Harã, com idade de 205 anos. Deus chama Abrão. E começa a história dos patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, que continua até Gênesis 35, 29. Deus aparece a Abrão e promete que ele será pai de uma grande nação, por meio da qual Deus vai abençoar todos os povos do mundo. Mais tarde, Deus vai fazer a mesma promessa também a Isaque e a Jacó. Então, terminamos o capítulo 11. Deus abençoe, fique com Jesus.